Então, o episódio de hoje do nosso Positive Talks, o tema é por que eu não consigo fazer aquilo que eu tenho que fazer? E aí, já aconteceu isso com vocês? Eu vou fazer perguntas para a Verônica, né? Essa live vai ser num estilo de entrevista e ela vai nos ajudar aqui a responder essas questões. Verônica, isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, né? De tentar, de querer fazer uma coisa, saber que eu tenho que fazer aquilo que é importante e eu não consegui fazer simplesmente. E aí, o que é isso? Por que isso acontece? Quando a gente inicia essa reflexão, né, sobre comportamento humano, por detrás de algumas situações que a gente vive, né? E essa situação, né? Quem nunca se perguntou, gente, por que eu não estou conseguindo fazer isso? Me propus a fazer e não estou conseguindo fazer. Essa pergunta, o que acontece? Em maior ou menor grau, todo mundo vai ter, em algum momento, refletido sobre isso. Algumas pessoas veem essa afirmação, né, que mistura com questionamento e afirmação, porque quando passa a nível da nossa consciência, né, e a gente toma essa consciência de que eu estou conseguindo fazer aquilo que eu preciso fazer, isso já passou para o nível de... Ou seja, você tem consciência disso, né, mas você não consegue executar, né, as tarefas que você se propôs a fazer. E aí que isso tem diferente contexto, né, para cada pessoa. Algumas pessoas, elas se sentem muito assim, né, em vários momentos da sua vida, em vários domínios da sua vida, pessoal, profissional, estão sempre questionando esse tipo de comportamento. E aí essa interrogação é o seguinte, a questão central é que, racionalmente, a gente sabe, né, que o que a gente tem que fazer. Só que a gente chega na hora de executar, não faz, né? E muitas das vezes são tarefas que a gente se propôs, que estão vinculadas até a algo que faz muito sentido para a gente. Porque também, se a gente for mais atrás nesse assunto, realmente tarefas que estão desconectadas de coisas que fazem sentido pra gente, já tem uma certa resistência maior, engajar, digamos assim, né? E realmente conseguir executar. Mas é óbvio que na vida a gente não faz só coisas que são prazerosas. A gente precisa fazer algumas tarefas que são necessárias. Isso vai desde da mais terna idade, quando você é criança, até a fase adulta. Você tem que, às vezes, por exemplo, na área educacional, né? Quando a gente está estudando. A maioria, né? Eu pelo menos vi muito isso. A maioria das pessoas, elas vão, desde muito novo, o pai, a mãe percebe quando o filho ele tem mais interesse por determinadas tarefas que outras, ele tem mais gosto, até mesmo preferências a nível de matérias, por exemplo, escolar, né? Mas para cumprir, né, os scripts da cadeira de um ano para outro, você precisa passar em todas as matérias que estão dentro daquela grade, por exemplo. Então, você vai ter que realizar algumas tarefas que não necessariamente sejam tarefas que você se afine tanto ou goste muito, né? Então, Uhum. isso em maior ou menor grau, por exemplo, é diferente para as pessoas, né? Tem pessoas que têm muito mais dificuldade com isso. Isso já começa a ser observado desde pequeno. E tem pessoas que não, né? Que a coisa da execução, do executar tarefas é mais engajado, né? Na vida mesmo e nos mais diversos domínios. Também tem diferença disso. Às vezes a pessoa é muito de fazer o que tem que ser feito, digamos assim, na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal não muito, né? Isso muda, né? Então é muito subjetivo também. Então, assim, a gente já começa imaginando que é só numa simples reflexão de uma afirmação que se mistura com várias interrogações. Por que isso acontece? Por que eu não estou conseguindo fazer? Já existe um mundo de possibilidades. Primeiro porque somos pessoas, somos sujeitos que têm suas subjetividades. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cada um de nós temos a nossa personalidade, temos os nossos interesses, temos as nossas forças pessoais, temos os nossos talentos e temos a nossa vida, a nossa rotina, enfim. Então, isso não existe uma fórmula para dizer, não, você tem que fazer isso, faça assim. 3 passos para você conseguir se tornar super executor.
né? Eu, pelo menos, não acredito nesse tipo de ações, né, mágicas, assim, para lidar com esse tipo de questão. Eu acho que verdadeiramente, cada vez mais, a gente precisa olhar para aquela pessoa e entender todo o dinamismo do que está por detrás de algumas questões que vão se apresentando no comportamento dela. E essa questão de não executar as coisas é algo que a gente vai passando para o observável, não só para a nossa consciência, a gente vai tomando consciência de que a gente não está conseguindo, né? E as pessoas também ao redor, né? E aí que começa um conflito maior e um problema maior, porque as pessoas às vezes começam a observar, está no mundo do trabalho, está no âmbito profissional, que você não consegue dar conta das suas tarefas, deixa tudo para a última hora, não consegue executar e tal, as pessoas vão começar a observar esse trabalho em equipe, sua liderança, e isso começa a impactar, né? Começa a impactar em como você é vista, né? E a gente sabe também, isso é tema para outro momento, mas a gente sabe que a questão da nossa imagem, né? Ela faz muito parte, inclusive, do nosso desenvolvimento, de oportunidades, enfim. Então, muitas pessoas chegam com essa afirmação, esse questionamento, e a gente precisa ir clareando, né? Clareando na consciência como que isso está se dando na rotina, em que domínio de vida que isso é mais apresentado, para ir destrinchando as possibilidades. E aí, que pontos que a gente pode ver que aparece, né, nesse contexto? Primeiro ponto, procrastinação, planejamento e organização, né? Então, são vários apontamentos, né, que a gente precisa começar a observar nessa pessoa e entender para poder levar, né, alguma possibilidade de ajuda nesse sentido, né? Tanto de entendimento do que está acontecendo, como de alternativas para poder melhorar isso de alguma forma. Então, procrastinação, planejamento e organização, baixo repertório emocional e lidar com as frustrações, né? Isso é muito visível também. Tomada de decisão, dificuldade de tomada de decisão e excessos de atividades, bloqueios, crenças e até mesmo possíveis transtornos mentais. Então, se são alguns dos pontos principais, né, que eu separei ao organizar aqui, né, falando sobre esse tema, que a gente mais vê se misturar, né, no contexto de quem está sofrendo desse tipo de comportamento e não consegue encontrar um caminho para melhorar de alguma forma. Que é algo que apresenta mais em vocês, por exemplo, eu acho que eu sou mais procrastinadora, eu acho que eu tenho mais dificuldade em tomar de decisão e eu tô com muito excesso, né? Não, eu acho que eu sou uma pessoa que tem planejamento, uma organização que precisa melhorar bastante. Eu acho que não, eu acho que isso tem a ver com traumas, com medos, com coisas que eu vivi, com experiências que não ficaram muito bem, né? Que me bloquearam de alguma forma. Você está vivendo, né, um momento onde você passou por alguma experiência, né? Por exemplo, um transtorno pós-traumático, vivendo a experiência de uma depressão, né? Ou de uma crise, ou um momento de crise de pânico, alguma coisa nesse sentido. É óbvio, né, que alguns sintomas vão se apresentar em consequência do seu comportamento. Sempre executei bem as minhas tarefas. E, de repente, eu começo a não conseguir fazer nada. Então, um ponto, né? Então, eu já falei aí sobre que aqui nessa live, né, a gente teria um mundo de possibilidades para falar sobre esse assunto. Mas hoje a gente vai se concentrar no primeiro ponto, que é a procrastinação, tá? É um assunto muito falado, as pessoas falam muito sobre procrastinação. Eu vou trazer esse tema aqui um pouco mais aprofundando alguns pontos que eu separei aqui, do que a psicologia, de uma forma mais global, né, ela vem estudando e tentando entender sobre esse comportamento do procrastinador, tá? O que é isso? É você adiar tarefas, né? São pessoas que deixam as coisas para a última hora, simplesmente adiam tarefas. Aí a gente vai entender lá para frente que existem tipos diferentes, né, de procrastinar, mas é um comportamento que é considerado complexo porque envolve vários fatores emocionais, tem componentes cognitivos e comportamentais. Então, o que quer dizer isso? Componentes cognitivos e componentes comportamentais. Quer dizer que, quando a gente fala cognição, a gente está falando de
pensamento, tá? De forma mais simples é isso. Cognição é pensamento. Então, você, por detrás desse comportamento, existem pensamentos envolvidos. O que eu não consigo fazer? Aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Está envolvido várias possibilidades, porque nós somos pessoas que somos subjetivas, né? Que temos nossas individualidades, né? As nossas interesses, a nossa vida, o nosso talento, faz com que cada um de nós sejamos únicos. Então, uma fórmula, né, para você lidar com essa questão pronta para todo mundo, né? Vamos fazer assim, siga isso aqui, que pronto, vai dar certo. Não, a gente precisa entender o que está se passando. E o que está se passando, muitas das vezes, na origem desse comportamento numa pessoa pode ser diferente na outra. E a gente tem que entender um pouco melhor isso, né? Principalmente um profissional, né, que esteja aí trabalhando, buscando melhorar isso aí nos seus pacientes ou em quem a pessoa está desenvolvendo algum trabalho, com uma mentoria, desenvolvendo um processo de desenvolvimento humano, seja ele qual for, precisa ter entendimento, ao meu ver, né? Eu acredito são vários fatores envolvidos, precisa entender o que está pegando, digamos assim, naquela pessoa, tá? Que pode ser diferente. Em mim, em relação a eu deixar de fazer às vezes o que eu tenho que fazer, pode ser completamente diferente do que pega em Vanessa. Muitos estudos na psicologia, quando começaram a falar sobre isso, e querer entender o que está por detrás desse comportamento, especificamente da procrastinação, vai buscar as raízes no universo estudantil, tá? Então, primeiro é você perceber a intenção, a baixa intenção para o estudo mesmo, né? Segundo, é a discrepância entre intenções e comportamentos de estudo. O que quer dizer isso? A pessoa até pensa em estudar, até às vezes gosta de estudar, mas ela só não, na hora do vamos ver mesmo, ela não executa, ela não faz. Tem um outro perfil de estudante que já começa a manifestar um pouco dessa visão de como está se dando esse comportamento de execução de tarefa. É a preferência por atividades que compete uma com as outras. Então, por exemplo, não é que a pessoa não execute nada, ela executa, mas executa aquilo que ela gosta muito de fazer. Que ela não gosta de fazer, ela não executa. Então, são 3. Ela é seletiva, então. Seleciona, mas não faz aquilo que ela tem que fazer, né? Ela, muitas das vezes, faz bem aquilo que ela põe foco e fazer, mas, como a gente falou lá atrás, no início da live, né, que pegou desde o início, na vida a gente tem muitas tarefas que a gente se afina, que a gente tem interesse, e algumas coisas que são necessárias também, que a gente pode, às vezes, não se afinar tanto, porque nós somos diferentes. Então, e aí? Faz, né? Às vezes você pode delegar, lógico, né? Quando a gente fala de planejamento, organização, a gente trabalha muito essa questão, né? De tentar entender a rotina, tentar ajustar a pessoa, né? A tarefa, a pessoa, e não a pessoa a tarefa, né? Porque classicamente, né? Até dentro do âmbito organizacional, por exemplo, as pessoas falam ajuste pessoa-tarefa, né? Mas, na verdade, a gente tem que entender, seria o ideal a gente entender o que traz da identidade daquela pessoa, de forças que aquela pessoa vai se apresentar, de talento, que vai fazer com que ela desenvolva tarefas dentro da característica dela melhor do que outra. Ou dentro dessa oportunidade de estar hoje desenvolvendo tarefas na sua vida que estejam de acordo com a sua identidade, com algo que realmente você gosta, enfim. E aí eu tô falando não só da vida profissional, tá? Na vida pessoal também a gente tem que executar coisas, por exemplo, uma coisa que pega muito, né, para muita gente, é essa questão de organização financeira, por exemplo. Então, a gente tem que ficar pagando conta, dando isso. Tem gente que não tem, que não gosta, né? Que é uma tarefa aversiva. E aí, faz como? E às vezes você não pode delegar. Então, você vai ter que buscar uma forma de tem que dar um fazer jeito, algumas coisas que você não gosta também, né? Adiar, muitas das vezes, não é, né, a melhor solução. Algumas teorias psicológicas clássicas, né, que estudam a personalidade humana, o comportamento das pessoas, que dizem
modelos terapêuticos, como trabalhar, né, o comportamento humano, né, para quem conhece um pouquinho sobre a psicologia, sabe que nós temos muitas teorias, né, psicológicas. E a primeira delas, que ficou mais clássica, assim, que, né, muita gente conhece e trabalha, que é a psicanálise, por exemplo, aí ela traz a origem desse comportamento procrastinador muito atrelada ao que a gente chama de evitamento, né? São determinadas tarefas, você acaba evitando, por quê? Porque essas tarefas elas se tornam ameaçadoras para o ego da pessoa. O que quer dizer isso de forma bem simples? Dentro da psicanálise, por exemplo, né, a gente tem as instâncias psíquicas, id, ego, superego, enfim, mas o ego, né, que é o nosso eu, ele media aquilo que está no nosso inconsciente, está no mundo externo, né? De forma bem simples seria isso. O que acontece? Para a psicanálise, a pessoa, quando ela está procrastinando muito, ela está evitando coisas que são ameaçadoras para o seu próprio eu. Então, provavelmente, vamos parar para raciocinar, que ninguém conhece aqui sobre, mesmo que você não conheça nada sobre psicanálise, se eu estou dizendo que é algo que no seu eu permeia entre aquilo que está inconsciente e aquilo que é o que está no mundo externo, né? São aquilo que é certo e errado, aquilo que você pode ou não pode fazer. O seu inconsciente, ele carrega a sua história também, né? Ali para a psicanálise, né? Tudo que você vive, que muitas das vezes não é simbolizado de forma clara, fica lá no seu consciente. Então, para a psicanálise, uma das características da procrastinação são situações, coisas, tarefas que, de alguma maneira, nesse simbolismo que ficou lá atrás do seu inconsciente, se torna ameaçadora para você. Então, você tenta evitar. Então, experiências, alguma coisa que você tenha vivido que possa, quando você se conecta com uma tarefa que simbolizou inconscientemente alguma coisa que te deixou uma marca, um trauma, você vai evitar aquilo. Porque você é um modo de defesa. Você quer se proteger. Seu ego, ele tá ali. Porque quando a gente fala de inconsciente, é justamente isso, né? Se a gente vivesse, né, somente pelas pulsões inconscientes, como a psicanálise traz, a sua teoria, a gente se impulsionaria até para a morte, né? Porque, assim, são milhares de coisas que se processam aí. Então, não vou entrar muito a fundo nisso, só quis trazer essa visão, né? Que a gente está falando de bases e origens, trazer essa visão de que para a psicanálise se processa desse jeito. Que essas teorias enfatizam o aspecto simbólico e correlaciona esse simbólico com as experiências da infância. Então, para essas teorias, essas bases, né? De como se processando desse comportamento de procrastinar estão na origem da nossa infância. Ela defende o quê? Que a procrastinação de pessoas adultas resulta de posturas demasiadas e até mesmo coercitivas. Lógico que não, muitas das vezes, lógico que não intencionais, né? Mas em relação ao desempenho por parte dos pais, né? Pai e mãe. Quem hoje se encontra com um comportamento, percebe que tem um comportamento de procrastinar, tem que olhar para sua infância, né? E perceber o seguinte: será que eu fui demasiadamente, né? Ou me senti demasiadamente exigida de ter que fazer tudo muito certo, ter que ter um desempenho ótimo, né? E muitas das vezes essa exigência nem necessariamente dos pais, mas é a forma como você simbolizou o amor dos seus pais por você. Então, por exemplo, você acha que se você não for perfeita, melhor aluna, tirar a melhor nota, estiver sempre perfeita, você não vai ser amada como deveria ser pelo seu. Então, o que acontece? Você acha que tem que ser tudo perfeito, sempre. E aí, lá na frente, no futuro, você acaba que algumas tarefas que naturalmente para nós são aversivas, têm mais dificuldade de serem feitas, elas se correlacionam simbolicamente com essa, né, necessidade. E aí o que acontece? Quando você se conecta com essa sensação, você evita, então você não faz, né?
Você não faz. E aí, lógico também que não é só o simbólico, né? Às vezes, sem querer, né? Os pais, aí é um site para quem, né? Filhos e tal. Às vezes a gente exige muito também, né? A gente não deixa a criança expressar muito bem a forma dela fazer e tal. A gente exige muito. Uhum. Tem que ser assim, principalmente porque que esses estudos começaram muito a ser observados na educação, na área porque é aquilo, né? A gente acabou de falar. Quando a gente é criança, nossa tarefa principal é estudar. Então, de repente, a forma como você coloca isso para os seus filhos, né? Pode ser simbolizado de uma forma muito que tem que ter um desempenho perfeito, né? Que tem que ter um desempenho perfeito. E aí, isso mais à frente, né? Pode dar essa Pode virar um tendência peso, né? ter uma dificuldade, né? Com realizar algumas coisas. E quando isso vai entrando em um looping racional, vai criando um hábito, aí começa a gerar adulta e a pessoa começa a evitar sentir aquela sensação, então acaba deixando de fazer, tá? Então, para os pais, né, o que é importante pensar? Expectativas demais, criticismo demais, né? Acaba associando, muitas das vezes simbolicamente, aquilo que lá atrás, acho que foi a Tarsila que perguntou aí, sobre perfeccionismo, né? Uhum. Você vai simbolizando um perfeccionismo social, né? Tem que ter tem que ter tudo perfeito. E Fica aí isso, adiando o momento certo para ficar muito bom, para que seja perfeito, né? e aí tá nas bases correlacionadas em vários estudos, para olhar vários artigos científicos que falam sobre procrastinação, correlaciona muito essa questão das pessoas que são muito perfeccionistas, né? Com uma certa tendência, né, de ter um comportamento procrastinador, tá? Então, tem que ficar bem atento a isso. A segunda categoria que também a gente tem que ficar muito atenta envolve intolerância à frustração. Isso aí seria outro contexto, mas é bom a gente falar aqui também. Por quê? Uhum. Porque geralmente a gente cria expectativas em relação ao que a gente quer da vida, né? Mas a vida tá aí, ela te coloca obstáculos, né? Teve um obstáculo aqui na live, por exemplo, no início estava travando direto. Se você tem pouca tolerância à frustração, então você já começa a ficar tremendo nas bases, já acha, ai meu Deus, não vai dar certo, vou ter que parar. Entendeu? Então as nossas habilidades socioemocionais, né, ao longo da nossa história, elas têm que ser trabalhadas para a gente entender, assim, que, olha só, obstáculos, situações vão acontecer e você tem que lidar com isso. Né? Nada, muitas das vezes, são situações que podem até ser constrangedoras e tal, que você tem que, sabe, aprender a lidar. Lidar, né? Faz parte da É óbvio vida, né? que a gente às vezes fica frustrada com coisas, né? Mas a gente tem que entender, né? Criar esse repertório emocional para ter mais habilidade para lidar com isso. Terceira linha, né, de teoria que vai falar muito sobre essa questão da procrastinação, que é até o que a gente vai entrar mais aqui, é a teoria cognitiva comportamental, né? São os cognitivos comportamentais. Eles vão observar muito o comportamento e a procrastinação se expressa no comportamento, principalmente Aham. e, como eu falei, da fase jovem, adulto, ali, adolescência em diante. E aí ela vai dizer o seguinte, né? Que o comportamento procrastinação ele é considerado difícil de ser modificado, porque tem esse conforto temporário, né? Então, você no início, você tem esse conforto temporário, ainda mais nesse mundo que a gente está, que é cheio de demanda, de incerteza, de responsabilidade, A gente vai colocando outra coisa na frente, né? tendo muita estratégia, né? Então, assim, ela acaba se tornando uma estratégia de defesa mesmo diante das tarefas que são muito, muito aversivas, que você não quer fazer. Então, tem esse Aham. inicial de você perceber isso como, ai, me livrei disso agora, sabe? Sim, me livrei disso agora. Mas isso, lógico, vai trazendo consequências outras, né? Quer dizer, depois vem sentimentos de culpa, Exatamente, vem angústia, né?
puxa, aumenta a ansiedade. Então, você vai Ansiedade. dando esse perfil, né, do pós, né? No início, assim, parece que tá tudo bem, assim, que, ai, aí deixa, aí você vai, desvia para outra coisa, faz outra tarefa, né? A gente falou que é diferente de você adiar uma tarefa de forma intencional, muitas das vezes por conta de algum contexto específico que você está vivendo ou por conta mesmo de uma intempérie, ou seja, você pode ter um problema de última hora, então você vai ter que adiar e vai fazer o quê? Vai Uhum. ter que diferente, comportamento procrastinador diferente. A intencionalidade disso faz com que isso seja diferente. Né? O comportamento do procrastinador ele vai se tornando irracional, como eu falei. Você vai fazendo, vai fazendo, fazendo. Quando você vê, você já está criando isso, já criou isso como hábito e é mais difícil, né, de você se libertar disso porque tem esse ganho, essa sensação inicial de prazer, de não ter que se esforçar para poder fazer uma determinada tarefa. Mas, ao mesmo tempo, Uhum. depois, né, vem todos esses sentimentos ruins também. Vem essa culpa, vem, né, a consequência, porque a gente parar para analisar, por exemplo, se isso é no trabalho, por exemplo, você pode ser punido, né, por deixar de fazer alguma coisa que teria que ser feito. E isso vai, no início você parece que se livrou assim de uma situação, né, que lógico passa a nível inconsciente, mas depois você vai ter consequências, né? E aí isso é o que mais pega, né? Como? Não entendi o que você falou. Em outros âmbitos também, por exemplo, tem gente que vai deixando para depois algo como com relação à saúde. Às vezes a pessoa não gosta de ir ao médico, precisa ir, precisa fazer um exame, né? Fazer uma consulta, procurar se cuidar mais, ou até melhorar mesmo o seu hábito de alimentação ou de sono. E aí vai deixando, né? E acaba procrastinando, fazendo outra coisa e dormindo mais tarde. E aí vira um ciclo, né? Com certeza. Essa questão de onde se apresenta esse comportamento não é num domínio específico, né? A gente pensa muito nessa coisa do trabalho, né? Tal, porque às vezes, um dos ambientes que mais a gente tem que executar tarefas, né? Mas, assim, na rotina da casa, na sua vida, você com você mesmo, no seu autocuidado, né? Como você está falando aí, na sua Uhum. saúde, cuidado, coisas que você tem que fazer necessárias para você e você deixa de fazer, né? Então, isso se expressa, né, em graus diferentes, né? Como eu falei lá atrás, para as pessoas, muitas das vezes, porque somos diferentes, e aí isso aí vai acabar dentro de um domínio X, Y, Z se expressando mais na sua vida de alguma forma, né? Ou em todos, né? Quando a pessoa é muito procrastinadora, ela às vezes não consegue executar muita coisa nem no trabalho, nem na sua vida pessoal, nem ela com ela mesma, né? Começa a entrar num loop que fica mesmo difícil, né? Bom, e aí, para ter cognitiva comportamental, como a gente está falando, a avaliação tem que entender o seguinte: a primeira coisa é o aspecto de como a pessoa avalia, se autoavalia, avalia o seu valor próprio. Então, eles trabalham muito, né, com essa visão, quer dizer, baseado, né, em certas decisões que a pessoa toma na vida, como que ela se autoavalia. Então, isso diz muito sobre o comportamento futuro do procrastinador, né? E a segunda coisa é o que a gente já falou também, que é essa coisa da intolerância à frustração, né? Quer dizer, você quer que as coisas sejam do jeito que você pensou que você não tolera muito bem ser contrariado, né? E isso aí também tem uma sinalização muito importante para a gente, até em relação, né? A gente falou que, por exemplo, da infância, a gente tem uma tendência natural como pais, né, de querer proteger muito, né? Mas na verdade, passar por experiências de frustração, de não conseguir e de ter que virar, né, para criar outro repertório de habilidades para aquilo, é importante, né? Porque se você fica com baixa resistência, digamos assim, a intolerância às frustrações, isso vai te causar
consequências futuras em relação a esse tipo de comportamento também. E, primeiro, geralmente existe uma preocupação excessiva da pessoa com a própria capacidade dela. A pessoa tem uma preocupação Medo, né? relacionada para fazer as coisas de forma correta, tá? Então, isso é um primeiro indício de que a gente precisa entender. Será que eu me preocupo muito se eu sou capaz de fazer isso de forma correta, né? Ou será que eu vou aprendendo e vou deixando as coisas fluir e eu vou aprender, né? Então, o que está por detrás desse que a gente está falando aqui de teorias ligadas ao cognitivo e comportamental. Então, são pensamentos e comportamentos. Então, aquilo que você pensa tem muito a ver da forma como você se comporta. Então, se você tem uma preocupação excessiva, né? Pensa muito sobre isso, né? Sua capacidade de fazer as coisas e tal, você já tem que ligar um pisca-alerta, assim, entender, pô, isso tá muito associado a pessoas que têm essa tendência a procrastinar. Um segundo ponto diz a ver com organização mesmo. Se as pessoas têm dificuldade de se organizar, elas começam a não realizar, porque tem tanta coisa, né, para fazer, que se você tem essa dificuldade de traçar uma rota de organização ali, você começa a ter mais tendência, né, probabilidade de exibir esses comportamentos de procrastinar. E tem muito a ver também com um comportamento de insegurança, né? Então, predominantemente, pessoas que são muito inseguras, né? Elas acabam, muitas das vezes, também tendo uma correlação positiva para acabar tendo um comportamento de procrastinar, de evitar fazer determinadas tarefas, né? De não conseguir realizar. Ou, às vezes, não é na execução, como a gente está falando aqui. A gente está falando muito aqui de comportamento, mas, às vezes, é na parte de como pensar sobre o que vai fazer. E aí a gente tem mais a ver na cognição, né? Com a cognição e tem mais a ver com a tomada de decisão, né? Então, é aquele start inicial que é muito difícil. Às vezes não é nem tanto realizar, mas é decidir. O que eu vou fazer? E aí é tanta coisa para decidir que não faz nada, entendeu? E o outro é mais assim, eu até decido, só que eu não consigo fazer. Né? Eu sei que eu decido, mas não consigo fazer. Então, as pessoas inseguras, né, tem uma correlação muito alta com essa coisa da procrastinação para, né, os teóricos que analisam nessa área mais comportamental. E os medos, né, os medos irracionais, que tem muito a ver com nossas crenças também. E esse medo do fracasso, né? O medo de fracassar, né? Que está muito associado também a pessoas que têm uma autocrítica muito grande, né? Quem tem uma autocrítica muito grande tem mais dificuldade de lidar com o seu próprio fracasso, né? Porque além dela se criticar muito, ela também, muitas das vezes, critica os outros, né? Então, essa questão do medo do julgamento, de fracassar, de ser visto como alguém que fracassou de alguma forma, faz com que você não execute, porque você tem já de antemão, você já projeta que pode dar errado, que né, as pessoas, enfim, você pode não fazer tão perfeito, tão como você imaginou que ia acontecer e tal, e aí você acaba tendo mais dificuldades em relação a executar as coisas, né? De situações, né, que eu me senti procrastinando, né? Interessante que bate muito com esses estudos que traz essas origens da procrastinação no universo do estudante, né? Quando eu estava no primeiro ano da escola técnica, que eu fiz escola técnica federal, eu tive muitos comportamentos de procrastinação em relação a algumas matérias específicas, onde o meu nível de exigência comigo mesma, ou seja, eu sempre fui aquela aluna realmente. E aí, assim, na minha infância, né, trazendo um pouco desse link com as teorias, não era muito por uma exigência dos meus pais e tal.
era mais, provavelmente, por um simbolismo meu, né? Eu imagino que tenha se processado dessa forma, de achar que eu precisava ser aluna nota 10, assim, né? Eu tinha um limite de eu nunca tirar uma nota mais baixa e tal. E hoje em dia eu entendo, Uhum. né? Tem muito a ver com características minhas de identidade mesmo, né? Eu tenho forças pessoais ligadas ao amor-aprendizado, então o estudo para mim é muito importante. Eu tenho talento de estudioso entre um dos meus talentos, né? E aí temas que a gente vai trazer aqui em outros momentos, que quando eu me defrontei na psicologia positiva hoje, né, que é o que eu mais trabalho sobre esses estudos, eu falei, cara, óbvio que eu ia ter algumas questões ligadas ao estudo nesse sentido, porque tá tudo ali na minha origem, na minha identidade. Então, eu tive muito problema com uma matéria que era desenho técnico, eu detestava. Eu tinha várias Caramba, crenças dessa. De lembrei achar de que mim também exatamente com esse problema. de achar que eu, assim, nunca ia conseguir fazer aquilo, em hipótese nenhuma. Então, eu já chegava. Eu evitava entrar na sala, mas eu entrava, claro. Eu evitava até o último segundo fazer as tarefas, porque aquilo era Uhum. muito aversivo para mim e tal. Então, eu procrastinava direto em relação a isso. E muito baseada também nesse senso de exigência alto, onde é óbvio, né? Se eu procrastinava, e aí a gente já entra nas consequências, né? Se você procrastina muito, se deixa para a última hora, não sei o que lá, provavelmente você não vai fazer ao nível que você é capaz de fazer, né? Porque você vai. Existe algumas linhas, mas não vou entrar nisso agora porque é bem mais. Mas existe alguns estudos que tentavam correlacionar um perfil de procrastinador, um procrastinador mais ativo. É o passivo e o ativo. O ativo é aquele que ele espera esse looping de acontecer até o último segundo, e quando chega o último segundo que ele tem que entregar, ele explode, assim, ele faz uma criatividade, com uma rapidez e tal, e faz muito bem feito. Várias pesquisas não concordam com isso, né? Dentro da psicologia, não concordam muito com isso. Por quê? Porque na prática, a gente vê que isso são raríssimos casos, não é bem assim, né? Na verdade, as consequências ligadas a esse comportamento são muito maiores. Geralmente você fica depois com esse sentimento de culpa, de que, poxa, por que eu não fiz antes? Por que eu não parei? Por que eu não planejei melhor para fazer isso e tal, tudo? Então, Uhum. o aspecto negativo desse tipo de comportamento é muito maior do que o positivo, né? E as consequências, né? Não é todo mundo que vai pegar e conseguir ser um bom executor de última hora, né? São raras pessoas que conseguem esse feito, assim, no último segundo, né? Então, você precisa... Então, tem muito mais efeitos colaterais do que benefícios. É óbvio que sim. Eu, no caso, também senti isso na pele. O que aconteceu? As minhas primeiras notas de desenho técnico foram lá embaixo. E aquilo foi um reforço para mim negativo horrível, porque aí mesmo que eu procrastinava. Porque se eu tinha uma exigência alta de que não podia tirar menos que 7, por exemplo, na minha cabeça, assim, não, tem que tirar uma boa nota e tal. Então, eu era uma aluna estudiosa. Quando eu me defrontei com esse obstáculo de ser uma matéria que eu não gostava, e eu comecei a ter esse hábito de procrastinar essa matéria, eu comecei a ter prejuízos, é óbvio, né? Porque se Uhum. era quanto mais antecipação eu tivesse, quanto mais. E aí eu comecei a ter esse start. Então, eu comecei a pedir ajuda aos meus amigos que eram bons naquilo, né? Eu tinha um vizinho que era maravilhoso, ele amava, totalmente oposto a mim. Por isso que eu falei, né, que é muito subjetivo. Cada pessoa. Ele amava desenho técnico, então ele teve uma paciência, me explicou, e eu fui melhorando e tal, e assim, eu fui meio que para melhorar isso, eu fui meio que foi a duras penas, mas eu fui me convencendo de que, tipo assim, tá bom, tudo bem também tirar 7, 7,5 nessa matéria que eu não sou tão boa, não preciso ser bom em tudo, entendeu? Então, assim, na minha história, eu vivi muito desses momentos de procrastinar numa fase, no período, assim, onde eu estava com muitas mudanças e precisava dar conta de muitas coisas, de algo novo, e muito acostumada com essa exigência alta, assim, em relação ao estudo, eu comigo mesma, eu acabei tendo algumas consequências, mas graças
né, ao momento também, ao entorno, né? Lembro que meus pais também, eu falava sobre isso, minha mãe falava para mim, não, mas não precisa ficar, sabe, apavorada com isso, quer ajuda, Aham. e para aprender isso, e aí foi melhorando com o passar do tempo. Bom, essa é a minha história, assim, que veio aqui na minha cabeça agora, relacionada a consequências, né, e ao hábito de procrastinar. O que eu tinha perguntado era assim, por exemplo, se você. Por que que é importante a gente fazer isso, né? E quando a gente não faz, quais os efeitos colaterais que isso gera? Mas eu acho que você já até falou um pouquinho também. Isso vai alimentando, né? Então você acaba reforçando justamente crenças que não diz respeito sobre realmente o que você é, né? Porque todos nós temos muitas capacidades para muitas coisas, mas a gente acaba projetando, né, algumas limitações e paralisando a vida e não conseguindo obter os resultados que a gente espera, né? E isso também começa às vezes a trazer consequências para onde isso mais se expressa, se a sua vida familiar, isso acaba trazendo consequências para outras pessoas, porque às vezes as pessoas dependem do seu resultado em alguma tarefa para poder dar continuidade àquilo. Se você deixa de fazer alguma coisa, você pode estar sobrecarregando outra pessoa. Então, assim, Uhum. se é no ambiente de trabalho, você começa às vezes a ser julgada, a ser mal vista pelas pessoas, né? Tipo, pô, cara, essa pessoa faz tudo em cima da hora, sempre deixa, nunca dá tempo e deixa para mim, tal, não sei o que. Uhum. Isso começa a trazer alguns conflitos de relacionamento, né? E pode trazer Sim. prejuízo, como até, por exemplo, você ser demitido, né? Porque você não consegue fazer as coisas no prazo, não consegue. Verônica, só para a gente finalizar, porque eu sei que você tem seu horário, mas assim, de forma prática, o que que você pode ajudar as pessoas que estão passando por isso, né? Se você tiver algum caso clínico, né, de algum paciente seu, assim, com um nível alto de procrastinação, assim, algo que na prática pode ajudar essa pessoa. Uma das coisas que mais a gente trabalha com pessoas que têm problema de procrastinação é tentar entender como que a atenção tá sendo desenvolvida pelaquela pessoa. Isso quer dizer o seguinte, a gente usa muito. Primeiro porque o nível de ansiedade dessas pessoas, eles começam a ficar muito alto. Quando você começa a ter essas consequências, você começa a ter um nível de ansiedade muito alto, né? E aí você Uhum. precisa de técnicas que, ao mesmo tempo que vão promover, né, esse trabalho de melhorar, né? De fazer com que você aprenda a lidar melhor com a sua ansiedade, com estratégias mais assertivas e não tendo as consequências, né, do estado ansioso, que são as técnicas de relaxamento, né? A gente trabalha muito hoje em dia na psicoterapia e aí das mais diversas linhas, não só muito dentro da teoria cognitivo-comportamental, por exemplo, mas também muito dentro da psicologia positiva, quem trabalha com a psicologia positiva alinhada à psicoterapia, que é uma das formas que eu trabalho, diz muito sobre atenção plena. Então, a gente trabalha muito técnicas de atenção plena, né, para melhorar Uhum. foco, para aumentar bem-estar, para ser uma possibilidade de que a pessoa também aprenda a equilibrar melhor a sua ansiedade, e isso costuma ter benefícios com pessoas que procrastinam, tá? Então, a psicoterapia baseada na atenção plena, que é o mindfulness, né? Técnicas de mindfulness, elas promovem mais consciência dos pensamentos e sentimentos difíceis. Então, isso reduz o estresse, aumenta a persistência em tarefas e melhora a saúde como um todo, né? E também um outro fundamental que é descobrir elementos distratores para aquela pessoa, tá? Então, tudo que a gente mais tem no momento é elementos distratores. A gente tem tudo para distrair a gente o tempo todo, para não focar no que a gente tem que Sim. fazer. Se a gente não desligar esses distratores, né, que às vezes é o celular, às vezes Uhum. a televisão em excesso, é o jogo, né, quem gosta muito de jogar, O Netflix, enfim, uma série atrás da outra. são atividades que geram prazer, mas que você precisa muitas das vezes distribuir o seu tempo, né? E
como hoje o tempo está escasso, às vezes você deixa de fazer coisas que tem que fazer para estar, às vezes, se distraindo com outras coisas. E isso é uma questão, porque às vezes se torna um hábito, né? Um hábito constante. Então, você precisa realmente perceber e reduzir, né? Então, a gente trabalha isso também, entendendo quais são os distratores que mais afetam aquela pessoa, como que precisa melhorar aquilo de alguma maneira, né? Aprender a criar novos hábitos nesse sentido. A Planejamento gente e sente o organização. prazer também quando a gente planeja, escreve. Parece que você está colocando aquilo ali para fora, né? Diminui um pouco a Avaliar. ansiedade e fazer, né? Ticar que você fez algo. Eu diria assim, que os 5 pontos fundamentais. Primeiro, é ter consciência. Então, você precisa tomar consciência. Muitas vezes ainda está irracional para você esse loop de que você procrastina. Então, você precisa tomar consciência disso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa avaliar como anda seu medo de fracasso, crenças. Então, Aham. muitas das vezes a maioria das vezes a gente tem que trabalhar distorções de crenças. A gente tem que entender que crenças irracionais são essas e modificar isso de alguma forma. Então, né, tem várias técnicas de como se trabalhar isso. A gente tem terceiro, que é a rotina da pessoa, as tarefas, ajustar as coisas, fazer um planejamento junto com a pessoa, muitas das vezes, porque se você está em muitos excessos, você não vai dar conta mesmo. Não vai dar conta mesmo. E a quarta coisa que eu falei, né? É usar muito dessas técnicas do mindfulness aplicado à psicoterapia, né? E aí desenvolver, né? Fazer com que a pessoa aprenda a trabalhar essas técnicas, né? E sozinho possa caminhar com isso. E o quinto que é dentro da psicologia positiva, né? Que é o que eu adoro, amo de paixão trabalhar também, que são as forças pessoais, né? O estudo de forças pessoais e virtudes humanas, que a gente começa a criar uma conexão, né? Com essas forças naturais das pessoas que fazem com que elas engajem muito mais, né? Então, o fato de aumentar o engajamento através dessa reconexão com forças naturais ajuda muito a entender e potencializar competências que estão adormecidas para essas pessoas e faz com que essa autoconfiança, essa autoeficácia, ela vá surtindo esse efeito de mudança de hábito mesmo. E as pessoas começam a fazer coisas, né? Dividir mais as tarefas e gerir mais a vida nesse sentido.